Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago esse clássico da literatura italiana do genial Umberto Eco. Umberto Eco, ele nasceu em Turim. Vou ver aqui na minha colinha. Ele nasceu em Turim no ano de 1932. Ele nasceu em janeiro de 1932. Ele é formado em filosofia e literatura pela Universidade de Turim. E ele é ele se transformou também no professor dessa instituição no decorrer do tempo, né? Ele conseguiu trabalhar lá como professor também. E ele dedicou-se a vida inteira a estudo da semiótica. E nesse estudo todo que ele fez sobre semiótica, ele fez um livro intitulado Obra Aberta, que foi publicado em 1962. Ele era um grande estudioso da época medieval, da história medieval, principalmente lá na Itália, na Europa, né? E ele também escreveu, além do Nome da Rosa, né, que ele publicou em 1980, ele escreveu O Sinal, em 1973, o Tratado Geral de Semiótica, em 1975, O Pêndulo de Foucault, em 1988, e o Cemitério de Praga, em 2010, e o Número Zero, em 2015. O Número Zero eu já li também, eu vou fazer uma resenha para vocês lá no futuro. E o Pêndulo de Foucault, eu abandonei o livro, eu não entendi, eu fiquei muito tempo tentando entender, li pelo menos uns dois capítulos, eu não consegui, um dos únicos livros da minha vida que eu não consegui entender o contexto. Eu abandonei o livro e devolvi para a biblioteca, eu tinha emprestado esse livro da biblioteca, né? Teve um outro livro também que eu li dele, que se chama O Dia Anterior. Eu não me lembro direito o nome. A Ilha do Dia Anterior. A Ilha do Dia Anterior, se não me engano. Também é muito interessante. Se eu conseguir encontrar o livro, eu vou fazer a resenha para vocês. São muitos livros que eu tenho e alguns ficam guardados em armários e tudo. E esse eu vou ter que procurar para poder encontrar. Eu acho que se chama A Ilha do Dia Anterior. Muito interessante o livro, do Umberto Eco. E também ele tem outras obras também, o Tratado da Feiura, o Tratado da Beleza, se não me engano, são livros muito interessantes dele, né? Enfim, essa edição que eu tenho aqui, da editora Record, é uma edição especial. Ela foi publicada, a edição dela a 20ª edição foi publicada em 2022. Ela é muito rica, muito bonita, tem essa cinta que fala, né? E ele parece uma bíblia, né? Por quê, né? Qual a intenção disso? Porque toda a história do Nome da Rosa se acontece, né? Em um mosteiro da Idade Média. Acontece que esse livro também rendeu a um filme. Eu tenho o DVD desse filme. Eu não sei se vocês sabem o que é DVD, né? Algumas pessoas do canal são muito jovens, não sabem o que é DVD. Mas o DVD é muito bonitinho. A gente tinha que ter um aparelho de DVD, né? DVD player. Eu ainda tenho no meu computador DVD player. E esse filme fez muito sucesso. Quem foi o ator principal foi o Sean Connery. Muito bom o livro e o filme. O livro é melhor. Como sempre, o livro tem muito mais contexto, tem muito mais história para contar. Tem os diálogos entre os freis, os frades, os responsáveis pelo mosteiro que não tem nesse DVD, não tem no filme. Então, realmente, o livro é muito mais rico que o filme, que não dá para comportar mais de 500 páginas um livro desse e um filme de 2 horas, 3 horas, né? Essa edição especial aqui, como esse livro tem muitas citações em latim, ele veio com um dicionário, um mini dicionário de latim também nessa edição, que logo no início
da publicação desse livro não tinha as traduções do latim. Então, as pessoas tinham que procurar em alguma coisa. Antes em 1980, quando ele foi publicado, ainda não tinha internet, Wikipedia, nada disso, né? Então, as pessoas sofreram muito para descobrir alguns termos aqui. Agora, com essa edição especial, a coisa mudou muito. Já tem os significados das frases em latim que, durante os embates deles, as conversas deles dentro do mosteiro, eles citam muita coisa em latim, falam muitas frases em latim. Mas, pelo que eu entendi, pelo que as pessoas leram naquela época, que não tinha nada disso, não tinha esse dicionário nem nada, as frases em si, elas não inviabilizavam o livro, né? A história em si é muito complexa, né? O que acontece? O Humberto Eco, ele fez um livro aqui muito focado, muito baseado em obras por exemplo, do Sherlock Holmes, da Agatha Christie, sabe? Que envolve muito mistério, envolve muita morte, envolve muito sangue. Então, a história toda aqui acontece em 7 dias. E cada capítulo aqui é um dia. E cada dia é dividido nos horários da igreja. Então, tem as vésperas, tem as que eles falam aqui, tem o primeiro dia, por exemplo, o primeiro dia começa com a prima, então são as primeiras horas da manhã. Então, conforme vai passando os horários dentro da igreja, então tem as vésperas, tem após a nona, tem... Então, por exemplo, a hora do almoço é considerado por exemplo, a sexta hora é uma parte da tarde, enfim. Cada horário aqui é considerado um horário de dentro das coisas que acontecem na igreja. A hora da oração, logo pela manhã, a hora do almoço tem um nome, o horário da oração da tarde tem um nome. Então, o dia é separado por essas separações que ocorrem dentro do mosteiro, entendeu? Enfim, é um livro muito interessante. E conforme vai acontecendo os assassinatos, a coisa vai ficando mais terrificante. A gente fica naquela expectativa de quem será que está matando todas aquelas pessoas. Então, acontece o seguinte. Essa história acontece na Idade Média. E o Guilherme de Baskerville, que na verdade na edição original é William de Baskerville, ele é designado para ir nesse mosteiro para desvendar umas mortes estranhas que estão acontecendo lá. Juntamente com ele vai um ajudante dele, vai um novato, né? Um padre que ainda não é padre, que é um noviço, que se chama Adso de Melk. Então, já começa aí pelas coincidências. Adso lembra muito o nome de Watson, que é usado em Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes tem um assistente chamado Watson. Então, o Humberto Eco aqui usou de muitas coisas que ele já leu, de muitas inspirações de umas pessoas e de obras que ele já leu. Então, você consegue perceber aqui nesse livro que é um livro inspirado em várias coisas, inclusive a própria temática dos assassinatos, né? São assassinatos misteriosos, então ele fica procurando pistas, igualzinho Sherlock Holmes. Então ele bebe muito dessas coisas assim que ele já leu em outras obras. E também ele fala muito sobre teologia, sobre os conchavos que tinha dentro da igreja. Eles ficavam debatendo, os frades, os freis, enfim, ele era um padre franciscano, né?
e ficavam os beneditinos contra os franciscanos, se Jesus sorriu, se Jesus gostava da pobreza ou da riqueza, por que que a igreja tinha que ser pobre, por que que a igreja... Então são debates assim, infinitos no meio da história aqui, que às vezes se torna muito chato, porque você tem que assim, entender muito bem da teologia e de toda aquela... daquele movimento que tem dentro da igreja, né? Então a gente fica às vezes meio perdido. A Addison é um rapaz que veio de uma família rica, que pretende ser padre, né? E é ele quem narra a história. Então a história é narrada em flashback. Toda a história quem narra é pela visão do Addison. Por isso a gente não sabe se tudo isso que está aqui realmente aconteceu de fato ou foi uma interpretação do Addison, que o Addison era um rapazinho muito jovem, ainda na tenra idade. Num dos momentos do livro aqui, ele conhece uma pessoa muito pobre, uma moça, que a única mulher do livro é a moça com quem ele se relaciona. Mal ela encontra a moça numa situação de roubo dentro da cozinha do mosteiro, ele já tem um relacionamento íntimo ali, é muito rápido, é uma coisa assim meio fantasiosa até. Aí a gente fica imaginando se realmente o Adso viveu mesmo todas aquelas linhas. É muito detalhe que ele tem, porque ele conta a história depois que ele é muito velho. E isso aconteceu quando ela estava na tenra idade, quando ele era bem jovem, bem noviço ainda, bem menino. Então, eu tenho essa interpretação de que alguma coisa aqui também pode ser da cabecinha dele também. Algumas coisas ele deve ter inventado com o passar dos anos, a memória falha. Eu sei que ele tem uma adoração pelo William, que na verdade aqui ele se chama Guilherme, que é o personagem principal depois do Watson, que realmente, depois do Watson, que realmente é o Sherlock Holmes da história, que é vivido pelo Sean Connery, né? Então, quem será que são responsáveis pelas mortes de todos aqueles padres dentro da igreja, né? Lá dentro dessa abadia tem uma biblioteca. Eu acho que o personagem principal dessa história não é o William, né? Ou o Guilherme na versão brasileira, nem é o Adson, nem é nada. Eu acho que o personagem principal é essa biblioteca. Essa biblioteca encerra livros assim de conhecimentos do mundo todo. Então, há muita gente que vai lá para copiar os livros. Na época não existia máquina de Xerox, né? Então tinha muitos monges que iam lá para copiar os livros, copiar as obras. E era uma biblioteca que não era todo mundo que tinha acesso. Então era uma coisa muito misteriosa essa biblioteca. Quem tomava conta dessa biblioteca era o Jorge. Esse Jorge é um frei, não sei se é frei, acho que ele era um frei, um abade. Esse Jorge era cego. Então, ele quando começou dentro dessa biblioteca, ele não era cego, ele foi se tornando cego com o tempo. E esse personagem do Jorge, ele foi inspirado em outro Jorge, que é o Jorge Luiz Borges, se não me engano, que era o bibliotecário da Biblioteca Nacional da Argentina. Então, assim, alguns personagens aqui existiram de verdade e ele se inspirou para escrever o livro. Eu vou falar aqui eu vou dar um spoiler, que uma das coisas principais que acontece no livro é o envenenamento. Então, eu vou dar um spoiler, se você quiser pular o vídeo a partir daqui, pode pular, tá bom? As pessoas, elas se envenenavam passando o dedo no livro e na língua. Então, uma das mortes que aconteciam lá, esse envenenamento através
desse veneno que colocaram nas folhas dos livros, de um livro em si, que esse livro era proibido. Era um livro que falava sobre o riso. Esse livro é de Aristóteles, ele é uma coisa teórica, esse livro não existiu, só existiu nessa história do Umberto Eco, tá? Então esse livro era proibidíssimo porque era um tratado sobre o riso. E o riso, ele enfraquece a pessoa, pelo que o Jorge, o abade, que era praticamente o dono da biblioteca, né, que só entrava e saía com autorização dele. Então, ele proibiu esse livro porque falava sobre o riso. E o riso, ele enfraquecia as pessoas, ele tornava a pessoa aberta para o pecado. Enfim, tem que ler o livro para poder entender o contexto, tá, gente? Um livro muito rico, muito interessante. Não vou negar que teve alguns momentos aqui que era muito chato, que eu tive que pular. Quando eles começavam com um tratado de quem podia ser mais importante, ser os franciscanos, ser os beneditinos. Tem um momento aqui que tem uma situação muito desagradável, muito feia, de uma morte horrível aqui, que eu não vou falar, tá bom? E acontece também a Santa Inquisição, vem uma Inquisição tentar resolver, lá de Roma, tentar resolver o que acontecia nessa abadia. E é muito triste, assim, o final do livro, porque acontece uma coisa muito chata com o mosteiro, né? E praticamente o mosteiro criou vida própria com o tempo. Nesse livro aqui, ele dá um mapa do mosteiro. Isso aqui também lembra muito a Agatha Christie, né? A Agatha Christie gostava muito de colocar mapas assim, pra gente ficar tentando localizar onde foi a morte, onde é a entrada, onde é a saída. Então, ele também bebe muito de Agatha Christie nesse livro. E aqui no fundo, aqui no final do livro, tem uma parte aqui que o próprio Umberto Eco escreveu o pós-escrito do Nome da Rosa. Na edição inicial, na primeira edição, não tinha essa parte aqui. Agora, nessa edição especial, tem. É um livro completo, tá, gente? Lindo, muito lindo. Eu ganhei, agradeço muito quem me deu. E eu sugiro fortemente que vocês leiam, que é muito interessante. O Nome da Rosa. Outra coisa também que eu queria falar sobre esse livro é que ele foi traduzido para várias línguas, é um sucesso mundial e Umberto Eco foi conhecido mundialmente graças ao Nome da Rosa. Então é um clássico, é um ícone, é fantástico e é muito legal, independente de você gostar de religião ou não, só o fato de você tentar descobrir quem é o verdadeiro assassino de todas aquelas pessoas, ou cada assassinato, um pior que o outro, um mais feio que o outro, você vai ficar doido. E quem assistiu ao filme certamente vai descobrir quem é. Mas quem não assistiu ao filme vai ser uma grande surpresa a pessoa que é o verdadeiro assassino desse thriller medieval que acontece dentro dessa abadia, dentro desse mosteiro. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Um beijo e até a próxima.